Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 28 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém uso de símbolos religiosos em prédios públicos como manifestação histórico-cultural. Destaque de Sara Nindenhauer. O ministro Cristiano Zanin, que conduziu o julgamento, destacou que a Constituição protege tanto a liberdade religiosa quanto o direito de manifestação cultural. STF retoma julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. Judiciário monitora ações coletivas como ferramenta contra a judicialização. Destaque de Vitória Famer. O julgamento dessas ações passou a integrar as metas nacionais do Judiciário desde 2014. No ano de 2024, mais de 2.100 recursos em ações coletivas receberam sentença por força da meta nacional. Supremo realiza a primeira edição do STF Inspira em comemoração ao Dia da Justiça. Agora são 6h16, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF entende que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não fere a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. As informações com Sara Nindenhauer. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os símbolos religiosos em prédios públicos não ferem a liberdade de crença. O caso foi levado ao STF pelo Ministério Público, que justifica que o Brasil é um país laico e não deveria se associar a qualquer religião. O ministro Cristiano Zanin, que conduziu o julgamento, destacou que a Constituição protege tanto a liberdade religiosa quanto o direito de manifestação cultural. Zanin afirma que símbolos religiosos estão enraizados na história brasileira, em nomes de cidades e até feriados, e que a presença desses elementos não impõe crença à população. E ainda afirma que respeita a variação cultural do país. A exibição de símbolos como crucifixos dos prédios públicos é constitucional, desde que tenha caráter cultural e não obrigue ou discrimine qualquer outra crença. Agência Rádio Web, Sara Niederauer. O plenário do Supremo Tribunal Federal prossegue nesta quinta-feira com o julgamento de 2 recursos com repercussão geral que discutem a aplicação e a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foram ouvidos depoimentos de entidades que não puderam se manifestar na sessão de quarta-feira. O ministro Luiz Fux destacou a importância das colaborações dos depoimentos para o debate. Esse debate está adquirindo uma amplitude que não era nem imaginada, porque nós estamos agora, já tivemos uma sustentação sobre plataformas mercadológicas que não era, quer dizer, não estaria dentro exatamente dessa nossa temática, mas de qualquer maneira vai acabar atingindo. O ministro Alexandre de Moraes disse que é impossível defender que o sistema de autorregulação das plataformas funcione após o 8 de janeiro de 2023. Vamos ouvir. Falência é total e absoluta instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. Falência porque tudo foi organizado pelas redes, ou grande parte pelas redes. Todos se recordam aqui a festa da Selma. Selma é o nome de mulher de um dos generais investigado. Depois, e que foi dito pelo eminente advogado-geral da União, no dia, a Praça dos Três Poderes invadida, o Supremo sendo destruído, o Congresso sendo destruído, o Palácio do Planalto, as pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. As ações tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e da possibilidade de remoção de postagens ofensivas a partir de notificação extrajudicial, ou seja, sem a determinação judicial. Ainda na sessão de hoje, os ministros iniciaram a leitura dos votos. O relator, ministro Dias Toffoli, disse que o Marco Civil da Internet garante imunidades às plataformas enquanto não houver uma decisão judicial. O artigo 19 não está, e é curioso, ele não diz que não está de acordo com a Constituição, diz não está de acordo com o dia a dia do cidadão comum. Nem é compatível com a atual realidade das redes, já difundidas e extremamente ágeis, exigindo-se para fazer face a seus riscos inerentes
incluídos os de criação de perfis falsos e de propagação de notícias falsas, um ordenamento jurídico e uma justiça que tenham a mesma agilidade. O que é ilícito no mundo real é ilícito no mundo virtual. O que é lícito no mundo real é lícito no mundo virtual. Ponto. Simples assim. Após o intervalo regimental, os ministros continuaram a leitura dos votos. Agora são 6h21. No próximo bloco, o STJ decide que uma plataforma que forneceu dados solicitados pela Justiça não precisa pagar honorários advocatícios. E ainda, Dia da Justiça é celebrado com um ciclo de palestras sobre cidadania. Radar da Justiça. O Judiciário utiliza monitoramento de ações coletivas como estratégia para combater a judicialização. A ação faz parte da Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça e quem traz os detalhes é a repórter Vitória Famer. O gerenciamento de ações coletivas é um dos principais desafios enfrentados pelo Judiciário brasileiro, e o julgamento dessas ações passou a integrar as metas nacionais do Judiciário desde 2014. No ano de 2024, mais de 2.100 recursos em ações coletivas que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça receberam sentença por força da meta nacional. Se por um lado esse tipo de processo possibilita economia processual e tem relevância social, por outro sua tramitação é mais complexa, exigindo procedimentos específicos pela Justiça. As ações coletivas são ingressadas nos tribunais para tutelar uma espécie de direito fundamental mais recente, como a proteção do direito ao consumidor, do meio ambiente e do patrimônio histórico, por exemplo. Elas tratam de questões que envolvem grupos de pessoas e evitam decisões conflitantes, caso o julgamento fosse feito individualmente. Entre as 11 metas nacionais do Poder Judiciário, a Meta Nacional 6 prevê o julgamento pelo STJ de 99% dos recursos oriundos de ações coletivas distribuídos até dezembro de 2022. E foi a partir daí que a Meta 6 passou a ser observada apenas pelos tribunais superiores, tanto pela dificuldade na triagem desses processos nos demais segmentos, quanto por suas complexidades, o que inclui a produção extensa de provas, oitivas e análise entre os diferentes interesses da sociedade. Mas esses resultados dos relatórios das metas nacionais mostraram um empenho da Justiça para atender a complexidade das ações coletivas em todos os segmentos e instâncias, já que até o momento, só em 2024, o volume de ações já julgadas representa um percentual de 99,14% de cumprimento da meta. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. Em dezembro, o ciclo de palestras sobre democracia e cidadania vai celebrar o Dia da Justiça. As informações com Bruno Moreira. O Supremo Tribunal Federal realiza no dia 10 de dezembro a primeira edição do STF Inspira. Em comemoração ao Dia da Justiça, o evento vai promover reflexões e o compartilhamento de experiências com palestras em formato curto e dinâmico, feitas por pessoas de destaque em suas áreas. Vão estar em pauta temas da Constituição, como segurança pública, meio ambiente, alimentação, inteligência artificial, tecnologia e acessibilidade. Entre os convidados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, vai falar sobre o tema A Constituição é Sua. O evento será transmitido ao vivo da 1h30 da tarde até às 6h30 da noite pelos canais do STF e da TV Justiça no YouTube. E todas as gravações vão ficar disponíveis e poderão ser acessadas posteriormente. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma plataforma de comércio eletrônico que forneceu prontamente dados solicitados pela Justiça não precisa pagar honorários advocatícios. No caso, a plataforma cumpriu uma ordem judicial para entregar informações de usuários supostamente envolvidos em uma violação de patente sem oferecer resistência. Por isso, a Justiça determinou que cada parte deve arcar com as próprias despesas. A ministra relatora, Nancy Andrighi, explicou que, segundo o Marco Civil da Internet, dados sigilosos só podem ser fornecidos por uma ordem judicial. Além disso, em casos como este, que são considerados procedimentos para obtenção antecipada de provas, não há pagamento de honorários se não houver resistência da parte intimada. A decisão segue o entendimento de que, nesses casos, não se aplica o princípio da
causalidade, que geralmente responsabiliza quem deu origem ao processo pelos custos judiciais. Agora são 6 horas e 26 minutos. A seguir no Radar da Justiça, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Evento do Tribunal de Rondônia discute direito ambiental e urbanismo. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de Rondônia promoveu, junto ao Conselho Nacional de Justiça, o webinário da Semana Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal. Durante os 2 dias, os participantes aprimoraram conhecimentos sobre as normas jurídicas, as etapas e o desenvolvimento dos procedimentos sobre a regularização fundiária urbana e rural, envolvendo questões de arquitetura urbanística, engenharia de agrimensura e direito ambiental voltadas às realidades dos municípios rondonienses. Justiça de São Paulo determina que município adeque salário base de professores ao piso nacional. Destaque de Cristina Mara. A primeira vara civil de Araras condenou o município a adequar o salário base dos professores da educação básica 1, 2 e especial substitutos ao piso nacional no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000. A municipalidade também deve pagar eventuais diferenças remuneratórias devidas aos beneficiários da sentença desde 2019 até a efetiva implementação do piso. A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras. Tribunal de Justiça de Tocantins promove seminário sobre acessibilidade no ambiente corporativo. Destaque de Mércia Lívia. O Poder Judiciário do Tocantins, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, realiza no dia 2 de dezembro o seminário O Poder da Diversidade e da Acessibilidade no Ambiente Corporativo, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. O evento terá transmissão ao vivo pelo site do Tribunal, tjto.jus.br. Tribunal de Justiça de Goiás recebe selos de qualidade no primeiro encontro estadual da transparência. Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás recebeu 2 selos diamante de qualidade em transparência pública, referentes aos anos de 2023 e 2024, durante o primeiro encontro estadual da transparência, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O Poder Judiciário goiano alcançou a pontuação máxima, 100%, na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública. São 6 horas e 29 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.